10. Ainda que habilitado, o professor de educação básica não pode atuar em área distinta daquela de sua habilitação inicial. O servidor da carreira magistério público tem lotação na coordenação regional de ensino e exercício nas unidades escolares a elas subordinadas, nas instituições conveniadas da rede pública de ensino, bem como nas unidades da estrutura administrativa e pedagógica da Secretaria de Estado de Educação. A mudança de lotação e de exercício dos servidores da carreira magistério público do Distrito Federal, mediante remanejamento, é realizada anualmente, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação. Errado. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Desde que habilitado, o professor de educação básica pode, sem for de seu interesse, atuar em área distinta daquela de sua habilitação inicial, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da administração. Parágrafo 3º. O servidor da carreira magistério público tem lotação na coordenação regional de ensino e exercício nas unidades escolares a elas subordinadas, nas instituições conveniadas da rede pública de ensino, bem como nas unidades da estrutura administrativa e pedagógica da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 4º. A mudança de lotação e de exercício dos servidores da carreira magistério público do Distrito Federal, mediante remanejamento, é realizada anualmente, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação. 11. Para o posicionamento na carreira, considera-se tempo de efetivo exercício, apurado em dias, o exercido na carreira magistério público do Distrito Federal, em qualquer dos poderes do Distrito Federal, na condição de requisitado ou cedido, desde que concomitantemente ocupante de cargo efetivo da carreira magistério público do Distrito Federal, no Magistério Público da União, dos Estados e dos Municípios, quando averbado, o qual somente é computado após 4 anos de efetivo exercício na carreira magistério público do Distrito Federal. Certo. Artigo 5º. Para o posicionamento na carreira, considera-se tempo de efetivo exercício, apurado em dias, o exercido, inciso 1º, na carreira magistério público do Distrito Federal, inciso 2º, em qualquer dos poderes do Distrito Federal, na condição de requisitado ou cedido, desde que concomitantemente ocupante de cargo efetivo da carreira magistério público do Distrito Federal, inciso 3º, no Magistério Público da União, dos Estados e dos Municípios, quando averbado, o qual somente é computado após 4 anos de efetivo exercício na carreira magistério público do Distrito Federal. 12. O tempo de serviço é computado na razão de um dia de efetivo serviço prestado no órgão anterior para cada dia trabalhado na carreira magistério público do Distrito Federal. O tempo de serviço que exceder a 4 anos é computado na carreira a cada 6 meses e são considerados como efetivo exercício os afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar nº 840, de 2011. Certo. Artigo 5º. Parágrafo 1º. Quando ocorrer o atendimento do requisito previsto no inciso 3º, o tempo de serviço é computado na razão de um dia de efetivo serviço prestado no órgão anterior para cada dia trabalhado na carreira magistério público do Distrito Federal. Parágrafo 2º. O tempo de serviço de que trata o inciso 3º que exceder a 4 anos é computado na carreira a cada 6 meses, observada a razão prevista no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, são considerados como efetivo exercício os afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar nº 840, de 2011. 13. De acordo com o artigo 6º, os atuais integrantes da carreira magistério público ficam posicionados na tabela de escalonamento horizontal. Errado. Artigo 6º. Os atuais integrantes da carreira magistério público ficam posicionados na tabela de escalonamento vertical de que trata o anexo 2º no mesmo padrão em que se encontram na data da publicação desta lei. 14. Os atuais integrantes da carreira magistério público ficam posicionados nas tabelas de escalonamento horizontal de que trata o anexo 2, conforme segue. A. Etapa 1. Professor de educação básica com formação em nível superior. Concurso normal e etapa 2, professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura curta. B, etapa 3, professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura curta.
e pedagogo orientador educacional. C. Etapa 4. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com dupla licenciatura. D. Etapa 5. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com mestrado e doutorado. E. Etapa 6. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com doutorado. Resposta é: Artigo 7º. Os atuais integrantes da carreira magistério público ficam posicionados nas tabelas de escalonamento horizontal de que trata o anexo 2, conforme segue. Inciso 1º. Etapa 1. Professor de educação básica com formação em nível médio, concurso normal. Inciso 2º. Etapa 2. Professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura curta. Inciso 3º. Etapa 3. Professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura plena, e pedagogo orientador educacional. Inciso 4º. Etapa 4. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com especialização. Inciso 5º. Etapa 5. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com mestrado. Inciso 6º. Etapa 6. Professor de educação básica e pedagogo orientador educacional, com doutorado. 15. Aos servidores remanescentes do quadro suplementar, são vedadas as progressões vertical e horizontal. Certo. Artigo 8º. Aplica-se o disposto nos artigo 5º e 6º aos servidores remanescentes do quadro suplementar, sendo-lhes vedadas as progressões vertical e horizontal. 16. A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério público do Distrito Federal é de 20 horas semanais em um turno, 30 horas semanais em 2 turnos, e 40 horas semanais em 2 turnos. Errado. Artigo 9º. A carga horária de trabalho do servidor da carreira magistério público do Distrito Federal é de, inciso 1º, 20 horas semanais em um turno, inciso 2º, 40 horas semanais em 2 turnos. 17. De acordo com a Lei 5.105 de 2013 da carreira do magistério público, marque a alternativa correta. A. A carga horária semanal de trabalho do servidor da carreira magistério público pode ser expressa no termo de posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da administração, bem como a dotação orçamentária. B. Fique admitida a redução da carga horária semanal de 40 para 20 horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. C. Fique admitida a ampliação da carga horária semanal de 20 para 30 horas, mediante solicitação do servidor, desde que existam carências definitivas de disponibilidade orçamentária. D. Na ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 horas, observada a necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, deve ser dada prioridade ao servidor com maior tempo como diretor de escola. E. O servidor da carreira magistério público, após o 20º ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de 10%, a pedido, a partir do 21º ano, sem prejuízo da remuneração. Resposta B. Artigo 9º. Parágrafo 1º. A carga horária semanal de trabalho do servidor da carreira magistério público deve ser expressa no termo de posse do cargo efetivo, assinado pelo servidor e por representante da Secretaria de Estado de Educação, observada a conveniência da administração, bem como a dotação orçamentária. Parágrafo 2º. Fique admitida a redução da carga horária semanal de 40 para 20 horas, mediante solicitação do servidor, observada a regulamentação da Secretaria de Estado de Educação. Parágrafo 3º. Fique admitida a ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 horas, mediante solicitação do servidor, desde que existam carências definitivas de disponibilidade orçamentária. Parágrafo 4º. Na ampliação da carga horária semanal de 20 para 40 horas, observada a necessidade da Secretaria de Estado de Educação e a disponibilidade orçamentária, deve ser dada prioridade ao servidor com maior tempo em regência de classe. Parágrafo 5º. O servidor da carreira magistério público, após o 20º ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe,
no percentual de 20%, a pedido, a partir do 21º ano, sem prejuízo da remuneração. 18. A carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. O professor deve solicitar a redução de carga horária no prazo mínimo de 30 dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. Errado. Artigo 9º. Parágrafo 6º. A carga horária reduzida de que trata o parágrafo 5º deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. Parágrafo 7º. O professor deve solicitar a redução de carga horária de que trata o parágrafo 5º no prazo mínimo de 60 dias anteriores ao final de cada semestre, ficando assegurada a referida redução para o semestre seguinte, observadas as normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação. 19. Ficam assegurados aos servidores da carreira magistério público em atividade pedagógica nas unidades escolares os percentuais mínimos 33% para regime de trabalho de 20 horas semanais e 37,5% para regime de trabalho de 40 horas semanais de coordenação pedagógica. Certo. Artigo 10. Ficam assegurados aos servidores da carreira magistério público em atividade pedagógica nas unidades escolares os seguintes percentuais mínimos de coordenação pedagógica. Inciso 1º. 33% para regime de trabalho de 20 horas semanais. Inciso 2º. 37,5% para regime de trabalho de 40 horas semanais. 20. O servidor da carreira magistério público submetido ao regime de 40 horas semanais, em 2 turnos de 20 horas, tem, para cada turno 33% para regime de trabalho de 20 horas semanais. A distribuição da carga horária, bem como a sua alteração, o turno de trabalho e a coordenação pedagógica, são objeto de normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação, devendo o período de coordenação pedagógica ser dedicado a atividades de qualificação, formação continuada e planejamento pedagógico. Certo. Artigo 10. Parágrafo 1º. O servidor da carreira magistério público submetido ao regime de 40 horas semanais, em 2 turnos de 20 horas, tem, para cada turno, o disposto no inciso 1º. Parágrafo 2º. A distribuição da carga horária, bem como a sua alteração, o turno de trabalho e a coordenação pedagógica, são objeto de normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação, devendo o período de coordenação pedagógica ser dedicado a atividades de qualificação, formação continuada e planejamento pedagógico.